Olá, sejam bem-vindos de volta, eu sou a Clau, aqui do Estante da Clau. Vamos ver o que eu trouxe de viagem? Bora lá. Queria te mostrar aquilo que eu trouxe de viagem. Eu tive na Dinamarca, Áustria e Portugal. Foram 15 dias. Tentei fazer vlog pra vocês? Tentei. Se vai sair? Não sei, porque foi bem complicado de fazer. Mas, se eu fizer, valorizem, por favor, porque foi difícil. Antes de começar, não esqueçam de dar seu like, de se inscreverem no canal, de deixarem seus comentários, eu vou adorar conversar com vocês. Me contem se já viajaram para esses lugares. É um sonho do meu marido voltar onde ele foi muito feliz em sua juventude, porque ele fez um intercâmbio na Dinamarca. Foi bastante complicado de fazer, porque não tinha dinheiro para nada, não tinha grana. Ele teve que conseguir uma bolsa, conseguiu. Conseguir a passagem não foi fácil, então foi muito emocionante voltar para lá. Me deixa aqui nos comentários, então, se já tiveram nesses lugares, se curtiram e coisas que viram e o que quiserem comentar, tá bem? Da Dinamarca, o que aconteceu? Ou eu comprava em inglês, ou eu comprava numa língua que eu não ia conseguir ler. Acontece que nas livrarias que eu consegui entrar, eu não consegui achar nada, eu ficasse muito feliz, assim, porque ou eram clássicos que eu já tenho aqui, ou eram coisas que eu já li, enfim. Então, acabei que na Dinamarca eu não trouxe nada de livraria. Também achei que as seções das livrarias em inglês eram muito pequenas. Então, bom, não deu. O que eu trouxe da Dinamarca foram alguns mimosinhos. Eu trouxe o livrinho do Castelo de Kronborg. O que é o Castelo de Kronborg? É o famoso castelo de Hamlet. Em Hamlet, a cidade onde fica o castelo, chamada de Elsinore. Para nós, aqui a gente chama de Helsingør. Eu tive na cidade de Helsingør, foi onde eu fiquei, na Dinamarca, que é uma cidade a 40 minutos, mais ou menos, da capital, Copenhague. Fiquei lá porque lá é uma cidadezinha muito bonitinha. Pensem em viver de uma forma segura, pensem em caminhar de noite, altas horas da noite, no centro da cidade, tranquilamente. Mas entenda, é uma cidadezinha muito pequena. O centro da cidade, durante o dia, parece quase que uma cidade fantasma, porque tem muito pouca gente circulando. Tem lojinhas pequenininhas, muitos bares e cafeterias. Uma gracinha a cidade. E o castelo de Kronborg fica lá. É um castelo, gente, que não é como... Ver esse castelo não é como ver um castelo suntuoso, com muitas coisas dentro e riquezas. Não, é um castelo que não tem coisas dentro. É praticamente vazio. A gente vê salões assim. Deixa eu te mostrar um que eu me lembro bem de ter visto. Eu me lembro bem desse ambiente aqui, que eu subi nesse lugar para enxergar o que tinha nas janelas. E eu me lembro bastante bem desse lugar aqui, dessa passagem. Enfim, tem vários lugares. O salão é bem grande, mas está vazio, né? A gente pode ter uma ideia do que foi a riqueza do momento, no salão daqueles gigantes. Imagino que tenha sido não rico como Versalhes ou os palácios da Sissi, imperatriz austríaca, mas imagino, né, Castelo da Realeza. Eu trouxe também para ler sobre a história, porque toda vez que eu viajo, eu quero poder ficar horas nos lugares ouvindo as histórias. E não dá, né, gente? A gente dá uma passada, a gente ouve uma história aqui, a gente lê uma placa ali. Não tenho todo o tempo do mundo, infelizmente. Por mim, eu gastava horas visitando e lendo cada placa e aproveitando os guias, etc. Eu trouxe para poder estudar. O que eu trouxe de lá também, não podia deixar de trazer. Hamlet, ou a ideia que o pessoal faz lá de Hamlet. E Shake, Bill Shakespeare, tá aqui. William, criador e criatura, são bobagenzinhas, assim, de pendurar não sei onde, mas eu não vou pendurar, vou deixar aqui no meu escritório, só para ter uma recordação. Tá bom, vamos tirar daqui do caminho agora. Bora de Viena, Áustria. Em Viena, eu achei uma livraria chamada Thalia, com TH, acho que é assim que se diz. Thalia ou Thalia, não sei exatamente, mas eu chamo de Thalia, que é a rede de livrarias mais importante que eu ouvi falar, que eu pesquisei. Chegando lá, também eu tive esse problema. Eu olhava os livros em inglês e eu não achava nada dentre os livros que eu costumo gostar, que eu não tivesse lido, que eu tivesse interesse. Foi difícil achar. Pedi ajuda para uma moça e ela me indicou 3 livros contemporâneos que eu trouxe sem saber se já não existiam no Brasil. Eu fui pesquisar depois
e vi que não, aparentemente, não existiam no Brasil. Um dos autores tem um livro lançado no Brasil, mas não esse. E por que eu digo isso? Porque eu ficaria muito brava comigo mesma de trazer de lá até aqui livros que eu poderia comprar na esquina. Pra que carregar peso se eu posso comprar aqui? De qualquer forma, foi no escuro, ela me indicou livros e eu trouxe. Um deles é o North Woods, de Daniel Mason. Esse é o autor que já tem lançado aqui no Brasil um livro. Não sei se mais, eu consegui pesquisar um só, e não esse. Aqui não tem na contracapa um resumo da história, alguma coisa sobre a história. E eu não lembro o que a moça disse sobre ele. Esse é o Daniel. Mas tem muitos elogios aqui. Ele é extraordinário, hilário, cativante, épico, enfim. E tem aqui na capa o preço. €13,99. Caro pra dedéu, porque se tu multiplicar ele por 6 e pouco, mas é pelo prazer de trazer alguma coisa da viagem. Quando eu pegar o livro, eu conto pra vocês sobre a história, mas eu sempre vou me lembrar que eu trouxe da Áustria. Sendo ruim ou sendo bom, já mora no meu coração. Aqui nós temos Madame Matisse, de Sophia Haydock, ou Haydock. É um livro que se passa na Riviera Francesa, dos anos 30, e havia um movimento artístico importante. E daí diz assim, é uma história explosiva de 3 mulheres. Uma órfã e refugiada que está tentando criar seu futuro na Riviera Francesa. A segunda, uma mãe e uma esposa que ficou parada, trancada nas ambições do marido por 40 anos. E a terceira, uma filha, pega no fogo cruzado entre todos esses personagens aí que vão aparecer. A descrição dos personagens e custou também €19,99. Peraí, também não. Esse foi €14, €13,99 e esse foi mais caro, foi €19,99, €20. Por fim, Jennifer Hay, acho que é assim, Rabbit Moon, que é um best-seller do New York Times. Aqui fala da autora. A Jennifer é a autora de 7 best-sellers, aclamados pela crítica. Seu primeiro livro, Mrs. Kimball, ganhou o prêmio Penn Hemingway Award por livro de estreia. E o seu último livro, Mercy Street, foi nomeado como o melhor livro de 2022 pelo The New Yorker. E ganhou o Mark Twain American Voice, que é um prêmio de literatura. O trabalho dela foi reconhecido pela Fundação Guggenheim, que não é pouca coisa, e outras entidades de artes. E já foi publicado em 18 línguas. Tá aqui. De Viena eu também trouxe uma coisinha tão fofinha. Coisas da casa de Freud. Eu me emocionei muito de visitar a casa de Freud. Eu, psicóloga, que fui formada pela psicanálise. Hoje eu não atuo com psicanálise. Eu formulei minha prática há bastante tempo. E eu trabalho com as TCCs, como eu vou chamar, mas Freud foi meu formador e todo psi ouve falar de Freud, não só os psis, obviamente, mas o mundo tem muito a agradecer a Freud. Estive lá na casa dele, conheci o lugar, me emocionei bastante de ver a maletinha de Freud lá, recebi os seus pacientes, ele e Ana Freud, sua filha. Deu vontade de reler as biografias de Freud, que eu li no passado, lá muito jovenzinha ainda na faculdade. Uma é de Peter Gay e a outra de Ernest Jones. A do Ernest Jones, em 2 volumes, eu tenho ainda, acho. A de Peter Gay, eu tenho a impressão que eu não tenho mais, mas se eu não tiver, eu provavelmente vou adquirir, porque eu quero ler as 2 biografias, né? Um dos livros é esse, Sigmund Freud, de Edmund Engelmann, Bergasse 19, Viena. Esse endereço, gente, pra mim, as pessoas que curtiam Freud, como eu curtia na minha época, conheciam esse endereço, porque era o endereço de Freud em Viena. Na minha terceira faculdade, porque antes da psicologia, eu comecei uma faculdade muito guriazinha, sem saber o que eu queria, fiz a faculdade, não acabei, passei para psicologia, na qual eu me formei. Mas depois eu fui fazer um outro curso, e nesse outro curso me pediram para ler um conto de Machado de Assis e revisitar. E eu falei sobre Freud, sobre o Bergasse 19. Então isso aqui tem tudo a ver com a minha história. Eu queria ter comprado um maior, que tivesse mais fotografias de Freud. Vou ver se eu acho aqui no Brasil. Me deu uma saudade imensa de ver isso aqui tudo. E eu fiquei muito emocionada de ver por onde ele passou. Eu tive aqui, a gente entrou por essa porta aqui e subiu essa escada. Olha isso, a gente viu esse corredor. Vou te mostrar. Olha a escada. Eu sei, gente, vocês estão olhando grande coisa, uma escada. Pra mim, é muito emocionante, porque eu estive nessa escada e a escada onde Freud passou. Vamos ver se eu tenho alguma foto que eu possa mostrar. Isso aqui, ó, não tá lá. É o divã de Freud. A gente escaneia um QR Code pelo celular e por realidade virtual, algo assim, a gente enxerga
o divã de Freud, a gente se mexe e vê como é que era o ambiente. E por que não tá lá? Porque Freud foi levado para Londres, ele foi salvo por amigos, porque Hitler ia matá-lo, sem dúvida, como matou todos os moradores daquela casa. Era um prédio de apartamentos, aquela casa não, desculpe, daquele prédio. Era um prédio de apartamentos com muitos moradores e na parede tem o nome deles e morreram nas mãos de Hitler. É muito triste ver isso escapar porque tinha amigos influentes. Freud e seus parentes, né? Então, em Londres, há o Museu de Freud também, onde era a sua casa, e tem mais coisas. Aqui, praticamente, eu vi a maletinha de Freud, a sala de espera de Freud e alguns livros que estão em redomas, assim, imagino que tenham sido as edições originais. Eu queria muito ter visto coleções de Freud, assim. Estou em Londres. Um dia vou para Londres só para ver isso. Tá aqui. De lá eu também trouxe um kit de terapia, que são 60 cartas para exploração pessoal, autoanálise. Às vezes faltam palavras para traduzir. E são assim, ó, vem o livrozinho, vem o livrinho que explica alguma coisa sobre como usar isso e tem umas cartinhas, tá? Vou pegar uma aqui aleatoriamente, traduzir mais ou menos, tá? Vamos ver. Ai, consegui. Meu Deus. Vergonha. Capacidade de ter vergonha é importante, mas se você é constantemente alvo de experiências embaraçosas, como ser constantemente criticado, manipulado, apequenado ou ignorado, isso pode ser internalizado, fazer você acreditar que é intrinsecamente mal, ao invés de acreditar que aquilo que aconteceu contigo que foi ruim. Um jeito de lidar com essa internalização da vergonha que... Bom, enfim, gente, eu tô lendo uma carta gigantesca pra gente se autoanalisar. Vou olhar com calma cada uma para fazer a minha autoanálise. Sim, psicólogo também faz autoanálise e psicólogo faz terapia. E eu tenho a minha terapia também, e isso pode ser bastante proveitoso na terapia. Também para atendimento dos meus pacientes, pode dar ferramentas. Achei bonitinho, é de Lynn Martinsen. Aqui, ó, caixinha. Por fim, lá da casa de Freud, do museu da casa de Freud, e embaixo tem a lojinha, eu trouxe a correspondência de Stefan Zweig com Sigmund Freud e outros. Ó, Sig. Claro que a gente viaja, traz essas coisas, a gente vê coisas bonitas e quer chegar em casa e pesquisar sobre tudo. Eu tive uma outra viagem nas férias com os meus filhos e eu vim cheia de ideias de filmes que eu gostaria de ver. E agora eu tô cheia de ideias e de livros que eu quero ler, né? Tá bom, vamos passar para outra parte de Viena. Eu fui visitar em Viena, obviamente, as coisas ligadas à família real. Quem é a representante muito famosa da família real austríaca? Sissi, a imperatriz. Sissi causou um grande alvoroço no mundo, porque ela era uma menina muito bonita, muito jovem, pela qual o imperador se apaixonou e casou, e segundo diz a lenda, ele tinha grande devotamento a Sissi, embora ela nunca pudesse amá-lo como ele gostaria. Ela tem passagens que ela diz assim, olha, é uma violência tirar uma pessoa tão jovem de casa, quase uma criança, pra ir ficar com um homem, ser obrigada a relações sexuais quando você não está preparada para isso, etc. Mas ela, enfim, ela viveu com esse homem, dá a entender, a história que eu li lá, que quanto ela pôde, ela viveu separada dele. E tem muitas coisas sobre ela. Eu trouxe, então, 3 livros de dentro do castelo. Realizem uma coisa. Se eu fizer o vlog, vou mostrar pra vocês. Pensem num lugar gigantesco. Gigantesco. Dizem que o salão de baile do castelo que eu vi rivaliza com Versalhes. Ele é lindo. Versalhes eu não tive ainda. Eu tive na França há muitos anos atrás, quando eu casei. Era o meu sonho de vida. Consegui ir na minha lua de mel. Lá no tempo de Cristo. Mas eu não consegui ir para Versalhes. Então um dia irei. Esse castelo de Sissi, que é o castelo de verão, a sala desse castelo de verão, do palácio de verão, a sala de baile, é linda. Eu queria ter as histórias comigo também e as fotos do museu. Coisas ditas sobre o museu. Olha que lindo. Vamos ver se eu acho. Um dia ainda vou comprar um maior, um estilo arte mesmo. Olha isso. Eu vi isso aqui, a mesa posta. Nesse dia, gente boa, eu caminhei 23 quilômetros. Só que esse lugar que chama Schönbrunn, alemão porco, né? É o Palácio de Schönbrunn. Esse lugar, além do castelo, do palácio ser gigantesco, tem jardins gigantescos. E a gente anda naqueles jardins gigantescos. E
Lá adiante tem um lugar em cima, assim, tem um morro, e lá em cima tem um mirante, algo lá em cima. Claro que a gente subiu, chama Gloriette. A gente achou a glória mesmo quando a gente chegou lá e pôde descansar. Foi uma subida inclemente. Eu achei que tava em forma, treino todos os dias. Ah, sou poderosa, vamos lá, tô em forma. O quê, minha gente? Foi sofrido subir. Nesse dia, então, eu caminhei 23 quilômetros e vi essas gracinhas aqui. Então, esse livro é El Palácio de Schönbrunn, a residência de verão imperial. Claro, em espanhol, né? Muito legal. Para eu relembrar e poder estudar. Aqui, Sissi Museum, experimente The Imperial Hofburg. Também tem aqui algumas coisas lindas da Sissi. Queria mostrar pra vocês se tem aqui. Aqui tem pintura sobre o casamento de Sissi e o imperador dela. Ai, caramba, não consigo mostrar direito. Não dá pra ver direito, né? Mas, enfim, é um livro sobre os casamentos. Não sei se a Leopoldina figura aqui, mas a gente ficou curioso. Mas nós ficamos curiosos e trouxe pra ler. Vocês estão vendo que não é nenhuma literatura, né? É curiosidade sobre o castelo e a vida dos reis. Bom, aqui são as livrarias de Portugal. Aliás, antes de Portugal, só pra ter, eu trouxe uma caneta que imita uma pena. Por quê? Eu trouxe isso pra me sentir uma rainha. Eu trouxe porque é só pra ter um mimo. Vou abrir aqui com vocês. Vamos tirar. Acho que tá presa. Vou ter que cortar. Ah, não. Não vou cortar isso aqui. Isso aqui é uma fitinha muito bonitinha que tá segurando. Olhem, vou escrever de agora em diante. Doravante, escreverei uma caneta de pena. Não, vai ficar só como um enfeitezinho. É uma coisinha, um mimozinho. Vou botar junto com as minhas canetinhas aqui. Isso aqui depois eu ponho fora. Deixa de lado. Vamos para Portugal. Portugal, eu tive em 2 livrarias. Uma que é nossa aqui, que eu não me lembro o nome, mas eu acho que é a Livraria da Taverna. Desculpem, me esqueci. Eu entrei, tinha muitos livros bacanas que eu gostaria de ler. Todos eu encontraria aqui. Então não trouxe, mas achei uma livraria muito completa, muito bacana. Entrei na Bertrand, então, que é a livraria mais antiga do mundo, ainda em funcionamento, e trouxe 5 livros. Na verdade, 3 são meus e 2 são do meu marido. Tá? Vamos lá. Carvalho, que é um autor português, nascido em 63 no Porto, que tem prêmios de festival internacional na França, acho que como repórter, tá? Ele estreou na ficção um romance Daqui a Nada, que venceu o Prêmio de Jovens Talentos da ONU, seguiram-se vários outros. O que aconteceu aqui, que eu fiquei um pouco com medo de trazer? Parece que é uma trilogia, uma tetralogia, não sei, e eu não consegui saber qual é que começava, não achei qual começava. Eu trouxe 2, imaginando que um era a continuação do outro, e chuleando para que chegasse aqui em casa e realmente um fosse a continuação do outro. Porque eu corro o risco ainda de ter que ir buscar outros livros para ler em ordem. Realmente eu não conseguia achar qual era a ordem. Esse aqui chama As 5 Mães de Serafim. O que diz? O que é uma família? Foz do Douro, 1923. Nasce Maria Virgínia Landim da Silva, em casa imponente de alta burguesia. Demonstra desde criança uma personalidade vincada, a firmeza de um propósito, um sentido de missão. Pula para Foz do Douro, 2023. O maestro Miguel Serafim, filho de Maria Virgínia, aguarda com ansiedade o reencontro com um amigo de adolescência. Abraçam-se emocionados. Tem de preparar a celebração de um aniversário muito especial. E assim começamos a percorrer uma história que se estende por um século. Juras e traições, paixões, fé e mentiras, numa galeria de personagens inesquecíveis. Juras e traições, segredos tão profundos e inconfessáveis que nos fazem regressar constantemente à pergunta: o que é uma família? Aí continua. Esse é um, do Rodrigo Guedes de Carvalho, e o outro é Matarás um culpado e 2 inocentes. Morri no dia em que morreram as minhas 3 irmãs. A única diferença é que continuei a respirar. Olha que forte. Disse que a irmã mais velha comunicava com os mortos. A seguinte entendia os loucos. A terceira falava com os animais. E a mais nova passava os dias a ajudar quem precisasse. A tragédia levou-as em abril de 1974, uma noite em que os lobos uivaram sem parar. Uma delas desaparece e as outras 3 são encontradas mortas. Durante 50 anos, ninguém consegue assegurar se tratou de suicídio coletivo ou se foram assassinadas. E é quando a pequena localidade de Gondarém prepara uma homenagem às filhas da terra que chegam finalmente às respostas. Este livro
livro encerra as interrogações deixadas em aberto no romance As Cinco Mães de Serafim. Esse aqui. Por isso que eu trouxe esse e esse. Mas vai muito mais além, podendo ser lido de forma autônoma. Uma atmosfera de realismo mágico, etc, etc. Não vou ler o resto. Ou seja, então, esse aqui vem antes desse, mas podem ser lidos de forma autônoma. Os outros 2 ou 3, que sei lá quantos que tinham lá, eu espero que seja continuação, que eu não tenha comprado errado. Então, vou começar a ler por esse aqui. O que eu trouxe mais de lá? Linhas Invisíveis. Uma exploração fascinante das fronteiras mais sutis do planeta e da forma como moldam as nossas vidas. Maxim Sampson. Não é um livro de ficção, é não ficção, que eu gosto muito de ler também. Ação detalhada das fronteiras visíveis ou ocultas que definem o nosso mundo. Nosso mundo tem inúmeras fronteiras, das óbvias, como um oceano, as mais sutis, como as diferenças na língua ou no clima. Todos os dias, deparamos-nos, usamos linhas invisíveis, que se moldam conforme agimos, sentimos ou vivemos, e nem sequer pensamos nela. Em Linhas Invisíveis, o geógrafo Maxim Sampson apresenta 30 destes limites invisíveis, exemplos intrigantes e inesperados das múltiplas formas como nos relacionamos e experienciamos o mundo. Por aí vai. Por que eu comprei esse livro? Porque eu sou dessas, porque eu sou curiosa. Eu gosto de ler sobre tudo. Eu curto muito ir ouvindo meus podcasts do caminho da casa pro meu trabalho, no meu consultório, que é bastante longe de onde eu moro. Eu levo 1 hora mais ou menos, ou enfim, eu também faço meu treino, minha academia, perto do meu consultório, 1 hora daqui. E eu vou ouvindo podcast e vou tendo ideias e quero conhecer o mundo, quero conhecer coisas. Então eu comprei. Não sei se já não tinha aqui um desses livros. Talvez tivesse já aqui. Esse que eu comprei na livraria em Portugal, talvez também tivessem aqui, não sei, mas o Rodrigo Guedes de Carvalho, um autor português, eu quis trazer algo deles lá. Porque eu também achei lá Dom Quixote. Sim, eu já tenho Dom Quixote. Eu achei lá Fernando Pessoa. Rodrigo Guedes de Carvalho eu não conhecia. E esse aqui também não conhecia. Este livro não é português, o autor, né? Mas achei lá na livraria, achei interessante. Aqui, os que o meu marido resolveu trazer, que no final das contas, eu sei que ficam pra mim, porque ele lê 2, 3 páginas, lê aquilo que ele tá interessado só naquele livro e larga. Então, peguei pra mim já tirei dele. Esse livro chamado Trezanda, Alejandra Hernández, que tem um Instagram chamado Te Cuento Una História, Fatos de Merda que Marcaram a Humanidade, da HarperCollins. Daí diz assim: ai, a higiene, um tema tabu para muitos dos nossos antepassados e um luxo reservado só para alguns. Ou foi isso que nos contaram, que a visão que tivemos da limpeza e da salubridade ao longo dos séculos foi tão mutável como a própria história da humanidade. A historiadora Alejandra Hernández, conhecida nas redes sociais por Te Cuento Una História, leva-nos numa viagem algo escatológica pelas latrinas de Roma, as casas de banho de luxo, onde os grandes reis faziam as suas necessidades, as 700 burras que eram necessárias para encher de leite a banheira de Cleópatra. Bem-vindos a essa história Trezanda, um percurso cheio de intrigas, javardices e relatos salpicados de muita merda, protagonizados por personagens históricas conhecidas. Deixará o leitor de boca aberta e talvez de nariz tapado. Também quero ler. Aliás, depois que eu gravar isso, eu vou lá seguir a autora no Instagram. E aqui, meu marido trouxe algo bastante curioso, que é um almanaque Bertrand. Antigamente, aqui no Brasil, a gente tinha esses almanaques também com coisinhas. Por exemplo, abri aleatoriamente aqui, tem uma poesia ambiciosa de Florbela Espanca, mas tem também o que é isso? Uma ilustração da autoria de Thomas Weldon Trench para a edição de março de 33 da revista The American Magazine, com uma representação inicial de Hercule Poirot, que é o personagem de Agatha Christie, célebre detetive criado por escritora inglesa Agatha Christie. Então tá aqui uma ilustração. São coisas diversas. Vamos pegar outra. Há 80 anos, George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, publicava Fazenda dos Animais. Aqui se seguiria o não menos famoso 1984, que já tem aqui no canal. Se vocês não viram, nos links, nos cards ou whatever, o link pro vídeo do George Orwell. Então são coisas diversas, ó. O marido achou curioso e trouxe. Aqui embaixo diz a livraria mais antiga do mundo desde 1732. E se eu não me engano, eles deram um selinho, alguma coisa assim, que eu não estou achando, tenho que perguntar pro meu marido. E aqui tá escrito, ó, eles carimbaram. Acho que é isso. Este livro, comprado na livraria mais antiga do mundo, Livraria Bertrand, no Chiado, Lisboa, Portugal. Então é isso. Acabei minhas compras de viagem. Eu trouxe outras coisas de viagem que não são ligadas à literatura, então nem mostrei pra vocês, mas eu trouxe
uma que outra maquiagem, pouca coisa. Eu trouxe mochila, porque a minha molhou lá, eu tive que comprar outra. Capa de chuva, porque na Dinamarca choveram 5 dias sem parar, não tinha como andar. Tava no Tivoli de capuz, capa de chuva, eu tirava o celular, gravava um pouquinho, fotografava um pouquinho, guardava de novo, chuva, chuva, então comprei capa de chuva. Mas eu não trouxe aqui para mostrar porque acho que não é de interesse do canal de literatura. Se um dia quiserem que eu mostro sem problemas. É isso então, obrigada por me seguirem até esse momento, por assistirem o vídeo. Deixem aqui embaixo os seus comentários se leram algum desses livros, algum desses autores. Enfim, me contem o que acharam. Com educação, como eu sempre digo, terei um prazer em ler. Um beijo no próximo vídeo. Tchau, tchau.